Quem participa dessa conversa comigo é a Mariana Martins, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora da GRUPA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Esporte. Temos o Alex Minduim, que é presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. E temos Juca Kfouri, jornalista. Tá certo? Bom dia a vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco. A gente tem o costume de sempre começar o programa contextualizando a situação que a gente está vivendo de momento, que é basicamente passar os últimos números da epidemia do coronavírus. O governo federal não atualizou de ontem para hoje o portal do coronavírus. Então, por enquanto, os dados que nós temos confirmados são de que o Brasil tem 802.828 casos da doença e 40.919 mortes causadas pelo coronavírus. Foram 1.239 nas últimas 24 horas. É uma tragédia e, apesar dessa tragédia, a gente vê aí uma série de discussões absurdas sobre reaberturas e coisas do tipo. Só nas últimas 24 horas foram 30.412 casos novos registrados no país. Lembrando que esses casos não são testados, resultados de testes em massa, eles são de pessoas que apresentam sintomas, o que é muito preocupante, né? Porque a gente está completamente fora de controle. Só para finalizar esse ponto, pesquisadores avaliam que o número real de casos no Brasil seja 7 vezes maior do que esses 800 mil que são calculados pelo Ministério da Saúde. De fato, vivemos uma tragédia. E no esporte, nós temos, no momento, uma discussão um pouco acalorada e fervorosa sobre a possibilidade de volta dos treinos e volta dos campeonatos de futebol. E eu gostaria de começar ouvindo o Juca Kfouri, referência na minha profissão, um prazer estar falando com o senhor, justamente sobre como é que o senhor vê essa pressão, sendo que, na realidade, não há nenhuma possibilidade de garantia de segurança de jogadores, do espetáculo, porque a gente vive um momento em que o país está com alto nível de circulação do vírus. Bom dia, Juca. O microfone está fechado. É preciso abri-lo, por favor. Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia Mariana, bom dia Minduim. Primeiro vamos combinar uma coisa, Pedro, o senhor está lá em cima. Sou você, jornalista não chama jornalista de senhor, é você. Eu vou ser absolutamente sintético, Pedro, para te dizer o seguinte, há risco de uma vida por causa de um jogo de futebol? Nessas circunstâncias, claramente há. Por mais que seja feito com toda a segurança, há risco de uma vida. Portanto, não faz sentido algum ter esporte algum, porque não é prioridade ter esporte. Estou morrendo de saudade de futebol? Estou morrendo de saudade. Estou louco para amanhã ver a volta do Messi no Campeonato Espanhol? Estou acompanhando o Campeonato Alemão como se fosse aqui o do meu bairro? Estou. Mas não há o que justifique o risco de uma vida sequer por causa de um jogo de futebol. Obrigado, Juca. Minduim, como é que você vê essa questão? Só queria complementar aqui, até a Fórmula 1 cancelou corridas, 3 etapas, assim, que seriam realizadas, uma no Japão, no Azerbaijão. A gente fala de Japão, um país que tem um nível de informação sanitária altíssimo, onde as pessoas realmente se protegem e protegem os outros, né? Quando a gente compara com a situação brasileira de total descontrole, enfim. Minduim, bom dia. Bom dia, grande satisfação estar participando com vocês. Bom dia, Juca, bom dia, Mariana. A gente tem discutido com os torcedores, né, praticamente aí nos quase 27 estados, sobre esse momento que a gente está atravessando o Campeonato Brasileiro, né, se volta, se não volta. E dentro das torcidas organizadas é unânime,
primeiro, a preocupação, né, com a população de forma geral e a preocupação com os associados que compõem essas torcidas organizadas. Então, dentro das torcidas, se há, na verdade, um sentimento de que o problema da população deva ser resolvido em primeiro lugar, né, colocando em paralelo a questão do futebol. Nós achamos que o campeonato brasileiro desse ano não há condições alguma, né, de ter um retorno plausível, por mais que seja as medidas que os clubes vêm a tomar com os seus atletas. Nós precisamos entender que o time, a equipe, ela tem um efeito cadeia. Não cabe, não tem somente os jogadores. Tem a comissão técnica, tem os funcionários, e esses funcionários têm seus familiares. Ou seja, nós estamos vivendo num momento de pandemia em que toda e quaisquer ação ela tem um efeito dominó, né? Sendo mal tratada, ou seja, sendo mal conduzida, com certeza o efeito, né, de avanço dessa pandemia pode ser avassalador. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje, né? Quase 1.000 mortes ao dia. Né? Nesse sentido, nós somos, quanto instituição, né, totalmente contrário à volta do futebol. Na verdade, nós estamos sugerindo, inclusive, para que os clubes pudessem pensar, né, novas formas de arrecadação, isso é uma das coisas, né? Pensar uma nova estrutura futebolística que cabe, inclusive, repensar as questões contratuais que envolvem os jogadores de futebol, né? Pensar a possibilidade de uma nova política salarial, né, que envolva o teto mínimo e o teto máximo, né, para que esse jogador, inclusive, sobreviva. Né? Aí, claro que a gente vai adentrar nesse assunto, mas eu só quero fazer um único recorte. Nós temos quase 6.000 jogadores de futebol profissional, certo? Desses quase 6.000, menos de 10% ganha acima de R$100 mil. E o que eu quero dizer com isso? Que 92% desses jogadores ganham em torno de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Isso quando participa da primeira divisão, isso quando recebe em dia. Né? Agora, você imagina um jogador profissional da segunda e da terceira divisão, como que está a vida desse camarada? Né? E o lobby que a gente vê, muitas das vezes, como teve ontem, na discussão do Profut, na Câmara dos Deputados, é o lobby dos grandes jogadores. Os caras que ganham acima de 300, 500, 700, R$1 milhão, que não está preocupado, na verdade, primeiro, com a sua própria categoria, né? E, consequentemente, com a questão dos clubes. Agora, nós achamos que deva ter a responsabilidade em 3 partes. As torcidas devem ter as suas responsabilidades, sim. Os jogadores devem ter as suas responsabilidades, sim. Mas os clubes também. Né? É inconcebível que no nosso país os clubes vão a Brasília buscar isenção, incentivo fiscal, inclusive incentivo financeiro, e não oferecer uma contrapartida para a população, sobretudo a população de baixa renda, a população na onde que esses clubes estão inseridos. Que, na maioria das vezes, os clubes estão inseridos em comunidades. Se não estão em comunidades, estão em regiões de alta vulnerabilidade, como o Corinthians na Zona Leste, como o Santos na Baixada Santista, como o São Paulo, próximo ali do Morumbi, a favela do Paraisópolis, e o Palmeiras, né, na Barra Funda. Talvez desses clubes aí, o Palmeiras seja o clube que esteja ali numa situação mais tranquila do ponto de vista geográfico. Obrigado, Alex. Mariana, como é que você, que é uma pessoa que já pesquisou ação sindical entre os atletas de futebol, vê essa questão? Enfim, qual é a sua perspectiva? Bom, bom dia a todos, né? Pedro, queria agradecer o convite para estar aqui nessa conversa, né, com o Alex e com o Juca. Acho que a primeira coisa que acho que a gente tem que pensar a gente na universidade, a gente tem se debruçado muito para tentar entender essa situação desse momento que a gente vive, em todos os aspectos, né? Tanto no que diz respeito aos efeitos da saúde pública, na vida da população, seus efeitos políticos, econômicos e também sociais. Né? E acho que é um pouco por aí que essa conversa entra. Né? São questões que não estão separadas, por isso que a fala do Juca, inclusive, é muito certeira. Né? A gente não pode pensar a dimensão do lazer, né, da nossa vontade de ver o Corinthians jogar, se isso coloca a vida da população em risco. Né? E essa situação é muito atípica. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né?
ela é muito atípica e muito inesperada, mas ela tem colocado diversas questões em evidência que muitas vezes a gente não estava colocando tão em evidência assim anteriormente. Acho que um exemplo importante, por exemplo, é a questão do SUS, né? O SUS, ele foi, né, tem uma importância do SUS que voltou à tona, que tinha ficado apagada, né, nos últimos anos, sobretudo. Mesmo a questão dos direitos sociais, a importância do amparo do Estado à população, né, a própria importância de frear esses discursos vinculados a uma ortodoxia econômica. E aí eu penso que no futebol também não é diferente, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para refletir um pouco sobre essa estrutura que o futebol se organiza, né? Que é muito semelhante a, né, esses discursos vinculados a essa lógica da ortodoxia econômica que o nosso Estado tem, né, gerado a política econômica do nosso Estado. A gente vê no futebol um fosso de desigualdades, né? A gente tem, como o Alex colocou, um percentual pequeno de jogadores que têm salários milionários e uma base dessa cadeia que os contratos são sazonais, os salários são baixos e muitas vezes esses salários são atrasados. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente olhar criticamente para essa estrutura, como se organiza o futebol, né? E começar a repensar esse modelo, porque esse modelo está colapsando. Está colapsando por causa dessa situação, mas ele já vinha colapsando antes, né? Talvez a gente não percebesse, mas ele já vinha colapsando. E esse fosso que existe entre alguns clubes, essa tendência, né, concentração de capital, alguns clubes vão, né, se descolando cada vez mais dos outros, né? Isso já era alguma demonstração de um colapso desse sistema, né? E aí eu penso que os jogadores de futebol eles poderiam ter um papel importante na perspectiva de expor essa situação mais publicamente, né? Os jogadores eles têm esse diálogo mais direto com o público, né? Então eles poderiam aproveitar esse momento para tentar sensibilizar o público apaixonado pelo futebol dessa situação, né? E aí eu penso que apesar dessa situação ela atingir de forma desigual aos jogadores, eu penso que aqueles que estão no circuito mais exposto talvez tivessem um papel importante, né? Acho que um pouco como foi o caso do Bom Senso, há uns anos atrás no Brasil, né, que os jogadores que estavam na linha de frente, eles muitas vezes se solidarizavam aos jogadores que, né, como teve o caso, por exemplo, de uma greve no Náutico por atraso salarial, que os jogadores do Bom Senso se solidarizaram. Né? Em 2011 também teve uma greve de futebol na Espanha, que os jogadores dos clubes maiores, sobretudo os clubes de Madrid, eles tomaram a frente por conta do atraso salarial, que quem sofria mais eram os jogadores dos clubes pequenos. Né? Então, eu acho que é um pouco isso que o Alex colocou, né? Essa importância da categoria, né? Para tentar dialogar sobre o clube e refletir criticamente sobre esse momento, né? E sobre esse sistema que organiza o futebol. Obrigado, Mariana. Eu queria que nessa próxima rodada a gente falasse justamente sobre, vamos dizer, a estrutura e a ligação do futebol com a política, porque a gente tem visto nos últimos tempos, por exemplo, o Raí se pronunciou sobre a volta do futebol, criticou o interesse político. Aí o Caio Ribeiro, aquele ex-jogador, que hoje é comentarista da Globo, falou que o Raí não tinha que falar de política. O Casagrande, corretamente, foi lá e bateu em cima do Caio Ribeiro. Falou que o Caio estava, enfim, sendo, não sei, não lembro o termo, desculpa, opressor, mas algo no sentido de opressor. Depois eu vi uma discussão do Casagrande com o presidente do Flamengo. Infelizmente, fazendo um pequeno trocadilho, mas eu acho que hoje o bom senso entre os atletas profissionais não está existindo, né? Entre os que estão aí no, vamos chamar de mainstream, do Flamengo, do Corinthians, vejo pouca gente consciente nesses clubes. E a gente vê que existe uma pressão que vem do governo Bolsonaro sobre a CBF para que os jogos retornem. Ao mesmo tempo, tem os cartolas que pressionam e os jogadores ficam alheios. Então, eu queria que, se possível, vocês falassem um pouco para a gente dessa estrutura, como vocês veem a relação entre política e futebol, como é que ela se dá? Começando pelo Juca. Por favor, Juca. Bem, agora já não poderei ser tão sintético. Ô Pedro, essa é uma falsa discussão, na verdade é uma falsa questão, né? Porque a política se mistura com tudo. Essa conversa de que futebol e política não se misturam permite o exercício do pior tipo de política possível.
João Avelange adorava dizer isso. Eu presido a FIFA, que é um organismo suprapartidário, tenho nada a ver com política. Cuido do futebol. Isto lhe permitia andar de braço dado com ditadores da América do Sul, isso lhe permitia andar de braço dado com ditadores da África, isso lhe permitiu fazer uma Copa do Mundo na Argentina em 78, sob uma ditadura tão brava, mas tão brava, que a 500 metros do estádio onde se decidiu a Copa, o Monumental de Núñez, havia a prisão, a pior das prisões políticas da Argentina, no prédio da Marinha Argentina, a 500 metros do estádio do River Plate. Por outro lado, infelizmente, e isto é histórico, a CBF se aproxima de todos os governos. Todos. E o esporte, o futebol, tem um poder de sedução em relação a quem está nos governos tremendo. Porque enquanto o dia inteiro, normalmente, de um presidente da República é um dia de problemas, quando ele é visitado pelo presidente da CBF, o presidente da CBF leva o craque do momento junto, e aí é uma festa. E sai na primeira página dos jornais, e ele fica muito feliz. Né? Manda vir os filhos, os netos, os cunhados, com bolas, com camisas, para autografar. E é assim que a cartolagem acaba sempre tendo o beneplácito dos poderosos. E no caso específico dos nossos jogadores, você fez referência, Mariana, às greves, né? Na Argentina, vira e mexe, time da segunda divisão, para se receber, a primeira para. Né? Tem a ver com duas coisas. Quer dizer, primeiro, infelizmente, uma tradição sindical brasileira ainda pouco guerreira, que eu imputo ao nosso sistema educacional, evidentemente o sistema educacional elitista, que, não por outra razão, pretende fazer com que os excluídos permaneçam excluídos e não tenham noções de cidadania. Isto posto, o atleta normalmente é um ser voltado para o próprio umbigo, porque tem uma carreira curta, porque está preocupado sempre com a competição do fim de semana, em treinar, em bater recordes, e quando ascende socialmente, que é o caso principalmente do jogador brasileiro, que em regra vem, né, de estratos mais excluídos da população, deixa de olhar o entorno e passa a reproduzir o pior dos discursos da elite, né? Que é o discurso da segurança pública. Então, ele tem seu carrão blindado, ele mora num condomínio blindado, ele tem segurança e ele quer segurança. Né? E aí, então, você tem as demonstrações dos Felipe Melo, dessa gente toda, e que eu aplaudo. Eu prefiro o atleta que se manifesta, mesmo quando contra aquilo que eu acredito, ao atleta alienado politicamente. Não é por outra razão que a gente conta nos dedos de duas mãos, né, os atletas brasileiros que, em atividade, se manifestavam politicamente. Né? O Afonsinho, o Sócrates, o Reinaldo, o Casagrande, o Vladimir, e não vai muito além disso. Né? O Paulo André, quando liderou, né, o movimento do bom senso, e lembre-se, o que aconteceu com o Paulo André? Ele foi exilado para a China. Mandaram ele lá para o raio que o parta. Né? Alguém dirá, um exílio dourado? Sim, um exílio dourado, foi ganhando um bom dinheiro. Mas aqui não podia jogar. E quando voltou para cá, para jogar no Cruzeiro, ouviu do Vanderlei Luxemburgo. Faz favor, filho, cala a boca, porque senão o presidente já disse que não te quer titular. E aí ele fez a opção por terminar a carreira dele jogando. E eu, como não sou de exigir sacrifício com o pescoço alheio, sou capaz de compreender perfeitamente que, nessas circunstâncias, ele tenha acabado, enfim, diminuindo
a vocalização das suas reivindicações, que era, como disse a Mariana, muito mais voltada para os boias frias do futebol, esta porcentagem enorme dos que ganham um salário mínimo ou 2 no máximo, do que propriamente para eles. A pandemia, Pedro, para terminar, a pandemia tem, pelo menos, dá pelo menos a possibilidade do futebol brasileiro organizar o seu calendário adequado ao calendário do futebol mundial, tá? Seria um ganho para o futebol brasileiro. Mas nem isso eu acredito. Eu não acredito. Eu acho que a nossa cartolagem é tão perversa que nem isso. Ela quer voltar a jogar a todo risco e não está pensando numa organização maior que a pandemia permitiria. Tá certo, obrigado. É realmente uma situação lamentável. Acho que a gente pode dizer que no Brasil não existe muito uma cultura educacional de proteger o coletivo, né? Que era uma coisa que seria muito necessária. Enfim, Alex Minduim, eu queria ouvir a sua perspectiva também sobre a relação futebol-política, porque a gente sabe que, para além da política institucional, as torcidas organizadas têm ligações políticas com a cartolagem, enfim, muitas vezes acabam sendo até usadas pelos cartolas, né? Veja, nós defendemos que as torcidas, no seu todo, né, não só participem das políticas dos seus respectivos clubes, né, mas também ajam como fiscalizadores, né, e não cabos eleitorais, que se diga-se de passagem, né, fiscalizadores, né, estarem atentos sobre o ponto de vista da questão da gestão, onde está sendo investido os recursos desse clube, né, o que está sendo discutido dentro dos conselhos desse clube. Então, é a funcionalidade, é a função de uma torcida organizada. Quando a torcida organizada ela não exerce esse tipo de função, ela está fadada a desvios. Então, a nossa função, quanto à Anatorg, é orientar os torcedores, seja eles organizados ou não organizados, a estarem atentos ao que está sendo discutido dentro dos seus respectivos clubes. E não se ater aos noticiários, muitas das vezes esportivos, né, que estão aí, que tem a sua linha editorial, que traz o torcedor, na verdade, para a alienação. Né? O que está posto hoje no nosso país? Que se vale tudo, literalmente tudo, para se ter o ganho de um campeonato. No nosso país, o futebol se tornou tão chato, que basta um clube passar 3 derrotas consecutivas que a imprensa esportiva, essa comercial, já noticia que o clube está com sério risco e está em crise, fazendo com que os torcedores, né, só pensem na questão da vitória, né, do seu clube, mas não pensa no essencial, no todo. Então, são coisas que a Anatorg vem discutindo com os associados, com as suas afiliadas, mas também abrindo para o torcedor na sua amplitude. Por quê? Para, inclusive, esse associado questionar os seus líderes, do ponto de vista da atuação da tua torcida, né? Para que as torcidas não se tornem reféns dos seus dirigentes. E esse fenômeno que está ocorrendo há praticamente há 6 anos, com essa atuação fortíssima da Anatorg, ela tem, de certa forma, atenuado e mudado, inclusive, algumas realidades no que diz respeito à estrutura futebolística que está posta no nosso país. Hoje nós já temos, né, ex-dirigentes de torcida organizada que já participam ativamente de algumas diretorias executivas dos principais clubes do país. E nós defendemos que a linha do torcedor organizado deva ser essa. Né? Aliás, é uma linha tríplice. Né? No caso, identificar os torcedores que cometem arbitrariedade e esse torcedor, por exemplo, ser punido e não a instituição, a gente tem que deixar muito claro isso. Né? O artigo 39 do Código do Torcedor, ele pune o coletivo, pune a instituição. É uma batalha que nós estamos em Brasília no sentido do quê? Tem que se identificar esse indivíduo. Não é a instituição que está posta ali em relação ao conflito, mas esse indivíduo. E esse indivíduo tem que ser punido, o CPF tem que ser punido, e não o CNPJ. E por que não o CNPJ deva ser punido?
justamente por essa razão que eu estou mencionando para vocês, né? O trabalho de consciência que as torcidas organizadas estão fazendo, ou precisa fazer, para colocar o teu associado, né, em consciência direta e de enfrentamento, se preciso for, e quando eu falo enfrentamento, é enfrentamento político, não é enfrentamento físico, né? A gente sempre menciona, é uma babaquice, quebrar ônibus, quebrar patrimônio do clube, isso não é enfrentamento político. O enfrentamento político é quando você tem gente organizada, contestando com base e participando da vida ativa dos seus respectivos clubes. Por vezes eu vejo torcedor mencionando, poxa, Alex Minduim, mas a gente não tem condições de arcar com a mensalidade, arcar com a titularidade. É verdade, isso é fato. A realidade do povo brasileiro, sobretudo, né, do torcedor organizado, é muito distinta. É muito distinta. Mas há a possibilidade de alencar alguns indivíduos dentro da torcida organizada e, inclusive, cotizar a adentrada desses camaradas no processo de filiação desses clubes e passarem a participar ativamente da vida desse clube. Nós só vamos mudar a estrutura futebolística e também a cabeça desses nossos dirigentes. Eles podem gostar de tudo, mas não gostam de futebol e não gostam do próprio time, né? A partir do momento que esses torcedores que têm aí, né, as suas calças desgastadas, né, por conta ali do concreto da arquibancada, né, as suas milhares de horas de caravana para atravessar vários pontos territoriais do nosso país para prestigiar seu clube, né, tendo essa sensibilidade, colocando essa sensibilidade em serviço da instituição. E, por último, eu menciono o seguinte: por que as torcidas organizadas são tão combatidas pela grande imprensa, pela imprensa comercial? São poucos programas jornalísticos e esportivos que são sérios e que conseguem compreender a complexidade que envolve uma torcida organizada, né? Quando se há um ato totalmente que as torcidas, as instituições não concordam do ponto de vista da questão de violência, é óbvio que a imagem choca, né? É óbvio que a imagem do conflito um ser humano contra o ser humano, por conta de nada, absolutamente nada, né, choca. Agora, o que a gente tem que entender é que ali não está a instituição, está um agrupamento que ele pode ser até oficializado, né, quanto sócio da torcida, né, mas não diz, a atitude dele não diz respeito, muitas vezes, né, ao que a torcida pensa, ao que a torcida defende. Por isso que a gente fala, olha, esse indivíduo tem que ser identificado, esse indivíduo tem que ser punido. A torcida vai fazer a parte dela, de expulsar esse indivíduo, né? Agora, por que a imprensa não dá notoriedade, sobretudo, ao que está ocorrendo nesse período de pandemia, pelo que as torcidas vêm fazendo no Brasil afora, né? Por que a imprensa não dá notoriedade dessas ações dos torcedores que iniciou há um mês atrás, né? Tendo um posicionamento claro em defesa da manutenção da nossa democracia, em defesa do Estado de Direito? Por que não dá notoriedade? Porque muitos deputados, quando perceberam o crescimento dessas... Ô, Minduim, peraí. Longe de mim aqui, defesas corporativistas, tá? Pois não. E eu estou de pleno acordo com você em relação à questão da incompreensão do que significam as torcidas organizadas. Claro. Mas se há uma coisa que a imprensa tem dado um baita destaque, é as manifestações antifascistas de alas de torcidas organizadas. Mas muito destaque. Nesse sentido, sim, Juca. Mas eu estou fazendo um recorte em cima do jornalismo esportivo. Sim. Perfeito? Em cima do jornalismo esportivo, que poderia seguir, inclusive, a mesma narrativa do jornalismo que inclusive, está transmitindo essas ações das torcidas organizadas. Mas eu sou o quê, por exemplo? Eu sou um jornalista esportivo ou sou um jornalista? Você é um jornalista sensato. Não, percebe? É que eu não estou querendo, eu estou querendo apenas limitar generalizações. Você tem razão em relação a boa parte, que é isso mesmo, que não entende. Eu gosto sempre de repetir o doutor Sócrates. Ele dizia que as torcidas organizadas eram dos fenômenos populares mais importantes do país e que no dia que se politizassem,
não apenas o futebol brasileiro iria mudar. Segue. Desculpa te interromper. Fica tranquilo, Juca, fica tranquilo. E é justamente essa a nossa intenção nessas manifestações, né? É claro que a gente está ali, né, colocando a nossa insatisfação em relação a esse governo que está posto de Jair Bolsonaro. É claro, né, claro e notório, né? Um governo que não pensou duas vezes em sancionar uma lei que criminalizasse ainda mais essas tão sofridas instituições, sem ter um debate público, sem ter uma audiência pública, sem ter um chamamento por parte das torcidas organizadas ou da nossa associação. Veja, gente, o problema da torcida organizada ele só pode ser resolvido e deve ser resolvido se tiver as 4 esferas envolvidas, Gil. E dentro dessas 4 esferas, tem a imprensa, como você mencionou muito bem, tem os clubes, né? Tem as torcidas e tem os nossos políticos, né? Tem-se possibilidade real de diminuir, acabar ou até mesmo atenuar a questão de violência em torcida organizada? Tem. Como está tendo possibilidade real de politizar na prática os torcedores. Por que esses torcedores estão indo para as ruas, por exemplo? Né? Por que eles estão ali pautando uma série de questões que cabem no guarda-chuva da democracia, sobretudo a questão do processo de reestruturação do futebol brasileiro? Porque esses torcedores chegaram no seu limite. E a pandemia, na verdade, ela deu margem, né, para explicitar, para desnudar o que está posto, né, no futebol brasileiro e o que está posto na nossa sociedade. Então, eu creio que essa participação das torcidas, essa movimentação das torcidas em mais de 18 estados, né, todos os finais de semana, de forma pontual, trará, com certeza, algumas bandeiras novas para que faça com que os clubes passem a repensar nos seus posicionamentos, seus dirigentes, né, passem a repensar nos seus posicionamentos em relação à volta ou não do futebol brasileiro. Obrigado, Alex. Vou passar para a Mariana. Antes, só queria fazer um comentário sobre a questão da imprensa. Eu acho que tem uma curiosidade muito grande. Em 2013, a gente viu a imprensa dividir os manifestantes de cada lado entre vândalos e população brasileira. Agora, os integrantes das torcidas organizadas são identificados pelos jornais apenas como torcedores e não como manifestantes. Essa é uma curiosidade interessante porque, de alguma maneira, esvazia a credibilidade da movimentação, da manifestação política. Mas é muito sutil, né? Mas, enfim, tá aí. Mariana, por favor. Eu não gosto muito de falar de torcedores porque não é exatamente o que eu estudo, né? Eu acredito que a minha orientadora, a professora Heloísa Reis, ela ia ter muito mais propriedade para falar sobre o assunto. Mas eu vou me permitir fazer uma observação relacionando essa questão ao caso dos atletas, né? Que é o que eu vim me debruçando com mais propriedade nos últimos anos, né? Eu penso que a elitização do futebol ela afeta tanto aos atletas quanto aos torcedores, né? Os atletas são afetados na medida em que aumenta o fosso entre os clubes, os pequenos clubes entram em crise, os salários começam a ser atrasados, né? Aumenta a desigualdade dentro da categoria, tem os contratos cada vez mais precarizados, né? E para a população em geral, para os torcedores, é óbvio, né? A elitização está afastando cada vez mais o povo do estádio, né? Então, eu penso, né, que se a gente for pensar por esse prisma, né, torcedores e atletas, eles têm coisas em comuns, né? Ambos estão em situação de dominação dentro dessa estrutura que a gente está falando, né, do futebol mundial hoje, né? E tem uma outra coisa em comum, é que a imprensa tradicional, claro, né, costuma tirar a voz dos dois, né? Os dois sujeitos são muitas vezes desprovidos da palavra, né? Acho que o que o Pedro está colocando aqui, quando você esvazia a figura do torcedor, de um cidadão que está se manifestando politicamente em defesa de direitos, enfim, você está esvaziando o sentido daquela fala na rua, né? Esvaziando o sentido daquela presença. E os atletas também têm essa fala esvaziada na medida em que tem toda uma estrutura um pouco até paternalista, né? Que acomoda um pouco a imagem que os atletas têm, né? Então, eu penso que essa seria uma aliança estratégica no processo de transformação do futebol. Né? Mas é claro que quando a gente fala de jogadores de futebol, a gente está falando também de uma categoria que é heterogênea, né? E aí, voltando mais para a questão mais ampla da relação sobre futebol e política, ou de esporte e política de uma forma
mais ampla, né, eu acho que o Juca colocou muito bem, né, que quando a gente fala que essas coisas não têm relação, a gente está só querendo esconder uma relação, né, e acho que as pesquisas, elas inclusive, elas têm uma argumentação muito crítica sobre essa relação, né, a gente tem uma série de pesquisas que têm falado muito sobre uma instrumentalização do esporte, sobretudo do futebol, nos sistemas políticos, sobretudo sistemas políticos mais autoritários. Existem algumas pesquisas que tentam desviar um pouco dessa leitura e ressaltar os momentos em que o futebol serve como meio de contestação, serve como uma experiência de rebeldia, né? Eu desenvolvi o meu mestrado sobre a democracia corintiana, a gente, né, explora um pouco essa questão, né, os plurais sentidos de democracia que existiam dentro daquele movimento, os direitos que aquele movimento conquistou, inclusive dentro da categoria dos jogadores de futebol, né? Então, assim, apesar de tudo, a gente vê que, apesar de ter todo esse discurso, né, que ou tira a política de cena do futebol, ou traz o futebol como um instrumento, né, a gente vê movimentos de desvio, né? E acho que é importante a gente ressaltar esses movimentos porque a gente também consegue enxergar as potenciais formas de transformação desse universo, né? E aí, do ponto de vista dos jogadores de futebol, né, acho que o Juca apontou algumas questões bem importantes, né? Acho que a gente tem uma cultura política desenvolvida na categoria, né? Em algum momento eu cheguei a falar que a gente poderia aproximar de uma discussão que a Teresa Salles faz sobre uma cidadania concedida, né? De fato, os jogadores de futebol, eles têm dificuldade em se ver como trabalhadores, que têm direitos a serem respeitados, né? Quando a gente fala daquele extrato superior, hoje em dia eu vejo que esse extrato superior, ele está mais cuidador de si mesmo, né? Ele precisa cuidar da sua imagem, ele precisa vender a sua marca, manifestação política muitas vezes pega mal com a imagem, então ele não faz, né? Ou se ele faz, né, vinculado a alguns empresários, como a gente viu na última eleição, por exemplo, né? E quando a gente vai ver o baixo escalão, a gente tem uma situação muito perversa, né? Porque nos atletas que estão na base dessa cadeia, muitas vezes, para o atleta conseguir um emprego, ele depende da aceitação do treinador ou do dirigente, né? Normalmente são esses agentes que ajudam a mobilizar esses atletas para eles terem emprego. E aí, se o treinador o vê como rebelde, ele não chama ele, né? Na minha entrevista de doutorado, alguns jogadores colocavam isso, né? O treinador tem que gostar de mim, porque senão ele não vai me chamar para compor um elenco dele. Então, se eu sou um jogador que questiona, possivelmente eu vou ser um jogador que não vai ter emprego, né? Então, é um sistema perverso, que é alimentado justamente por a gente ter um contingente que não é nem possível quantificar de trabalhadores desempregados, né? Porque o mundo do trabalho no futebol é muito fluido, né? E você tem contratos muito breves, né? Um contrato de 3 meses, acabou, já era, a gente não renova com você mais, né? Então, assim, é uma categoria plural, né? Que tem um processo de precarização do trabalho muito grande, tem uma dificuldade de lidar com isso por conta dessa perversidade. Mas a gente tem alguns exemplos de jogadores engajados, né? E o próprio movimento Bom Senso, acho que foi um exemplo que tentou negociar com essas situações e tentou agir diante delas. Mas como a estrutura é perversa, e isso lida também com a estrutura sindical brasileira, que também, né, tem alguns entraves que dificultam a organização por fora dos sindicatos, de fato, o Bom Senso teve dificuldade em avançar, né? Quando, por exemplo, o Bom Senso se solidarizou aos atletas do Náutico, a Federação Nacional dos Atletas publicamente começou a falar que eles não poderiam fazer isso porque eles não eram um sindicato representativo da categoria. E como a estrutura sindical brasileira garantia unicidade, né, eles, enfim, não poderiam fazer esse tipo de ação, né? Eles não poderiam chamar uma greve, né? Enfim. Não à toa que eu acho que a gente tem essa categoria desmobilizada, um sindicato que, né, dificulta a coisa a andar. E você tem uma estrutura sindical também, né, que dificulta a coisa acontecer por fora do sindicato. O que acontece é que a gente nunca viu uma greve generalizada no futebol brasileiro, né? Mariana, Oi. Eu sei que você, como estudiosa, como pesquisadora desta área, precisa falar com uma certa preocupação de pisar em ovos, mas, na verdade verdadeira, com raríssima exceção, a estrutura sindical do nosso futebol é de uma pelegagem do começo até o fim. Basta olhar aqui em São Paulo, que nós temos o ex-goleiro Martorelli, há 40 anos, né, como presidente, virou cabide de emprego, é uma lástima.
e quando se tenta mudar, não se consegue mudar, e o jogador não tem tempo para pensar nisso e se perpetua. Desculpa te interromper. Então, Juca, a situação é muito difícil mesmo, né? Tanto é que quando eu desenvolvi o meu estudo sobre os sindicatos no Brasil, eu fui tentar entender um pouco o caso da Espanha, por conta da greve que tinha acontecido logo que eu comecei meu doutorado, mas por conta também que lá o sindicato ele vivia uma situação não parecida, porque lá se tem uma tradição de convênio coletivo e tem uma tradição associativista muito maior, sem contar as particularidades políticas e econômicas da Liga. Mas lá você tinha também o sindicato que tinha um presidente há 20 anos no poder, né, que foi desbancado por uma liderança que surgiu numa greve de um clube, né? E aí, de fato, assim, você tem uma situação que muda um pouco a forma como os jogadores se organizam lá. E aí, as repercussões são muito interessantes, né? Porque você tem essa greve, você tem um novo convênio coletivo, você tem algumas garantias de proteção aos atletas lá, sobretudo contra atraso salarial. E aí, nos últimos anos, você tem, inclusive, uma aproximação das mulheres no sindicato, né? Isso é uma coisa que eu estou vendo agora, assim, que está muito interessante. As mulheres, elas tinham uma associação própria de jogadoras de futebol, conduzida por algumas ex-atletas, visando, sobretudo, garantir alguns direitos de proteção social, seguro-saúde, né? Porque lá o futebol feminino não é profissionalizado. E aí, desde 2016, essa associação começou a fazer parte do sindicato. Né? E o ano passado a gente teve uma greve na Liga Feminina, né? Espanhola. Né? Então, assim, a gente percebe que acho que não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da situação, porque tem muitas particularidades, mas eu acho que quando a gente olha para a agência desses jogadores e para algumas coisas que acontecem, eu acho que a gente pode ver algumas coisas que podem ser potentes para contribuir para o processo de transformação. Né? E aí eu penso que uma diretoria do sindicato um pouco mais arejada, de fato, poderia contribuir muito para isso. E aí talvez uma coisa que esteja acontecendo no Brasil, e aí eu não sei direito, porque eu ainda estou olhando muito distante isso, não estou estudando isso, porque é uma coisa recente. Talvez possa ter alguma contribuição, é a criação do Sindicato Municipal de Atletas de São Paulo, né? Por exemplo, tem nesse sindicato, né, que tem vinculado algumas pessoas que fizeram parte do Bom Senso, o sindicato fez uma pesquisa sobre a opinião dos atletas sobre a pandemia, se os atletas queriam retornar ou não. Essa pesquisa foi 511 jogadores participaram dessa pesquisa entre a Liga 1 e a 3 do Campeonato Paulista, e é interessante e trágico ao mesmo tempo, porque dos jogadores, aqueles que querem voltar, sobretudo, estão concentrados na Liga, na Série A2 e na Série A3. E por que eles querem voltar? Porque eles precisam de dinheiro, eles precisam desse retorno financeiro. E aí é muito cruel pensar que o Jair Bolsonaro vetou a entrada desses atletas no auxílio emergencial, né? Então, assim, o que eu estou querendo demonstrar? Estou querendo demonstrar que acho que, sim, mesmo dentro dessa estrutura sindical perversa, tanto brasileira quanto do futebol, né, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar e ver potenciais espectros de transformação, né? E aí, futebol e a política estão muito relacionados, e a gente tem que colocar isso em evidência, né? Inclusive a política no futebol e a política no Brasil. E daí a gente começa a entender por que tudo isso está acontecendo e por que os jogadores querem voltar a treinar nessa situação que as vidas ficam em riscos, e não as deles, né? As de outras pessoas que moram com eles, que eles circulam, etc. E acrescente aí, quer dizer, não é apenas perverso o governo Jair Bolsonaro não contemplar esses jogadores, como é perverso você pensar que você tem uma Federação Paulista riquíssima, né? E você não vai ver nenhum jogo da Federação Paulista, a Federação Paulista não tem um time, você vai ver o jogo do seu time, do seu clube, e a Federação Paulista não abre seus cofres para botar o dinheiro direto na mão deles. Direto na mão deles. Né? E, da mesma maneira, a CBF num esquema maior. Mas é isso. Isso dá a medida de como a superestrutura do futebol brasileiro ela não é apenas conservadora, ela é profundamente reacionária e ela é profundamente corrupta e corruptora, infelizmente. Não, e no futebol feminino, por exemplo, teve o auxílio da CBF para os clubes, né, do Campeonato Brasileiro. E, pelo menos uma reportagem que eu vi no El País, no início de junho,
essa reportagem falava que os clubes, eles resistiam a usar esse dinheiro para pagar os atletas, né? Então, assim, são vários níveis de perversidade dessa estrutura, né? Por isso que eu penso que se não são os atletas se organizarem, aí eu penso que uma aliança estratégica com os torcedores seria fundamental, né? Seria muito importante, ainda mais considerando esse contexto em que os torcedores estão na linha de frente da contestação, né? É difícil, né, você mudar pelo topo da estrutura, né? Pelo menos eu sou muito cética com relação a isso. E aí, quando a gente vê a FIFA falando sobre as mudanças, a proposta da FIFA é teto salarial para os jogadores, como se isso fosse resolver todos os problemas do futebol mundial, né? Mariana, eu queria aproveitar esse momento e perguntar para você sobre a situação para além do futebol profissional, do futebol feminino, dos atletas de esporte amador, num momento como esse, depois de tanto estrangulamento do financiamento do esporte pelo governo federal. Bom, quando a gente pega o futebol feminino, né, o futebol feminino vinha numa crescente de investimento, né? Acho que se a gente pega, sobretudo, primeiro, o governo da Dilma foi um governo que contribuiu muito para o futebol feminino se estruturar no Brasil. E aí, depois, de fato, você tem um decréscimo de investimento público, mas você tem um crescimento da própria modalidade. A Copa do ano passado contribuiu muito, a imprensa começou a dar mais visibilidade, o que atraiu patrocínio, né? Mas ainda a gente tem o futebol feminino, por exemplo, como pouco profissionalizado, né? São poucos os clubes que têm uma mínima estrutura de profissionalização, né? E quando os clubes vão desenvolvendo essa mínima estrutura, o fosso se amplia, né? A gente tem o Campeonato Paulista, por exemplo, que é um campeonato que começou a ter mais equipes, mas o fosso entre as fosso de investimento entre as quatro primeiras equipes colocadas e as outras é gigantesco, né? E já está muito claro que a questão de investimento faz toda a diferença para o clube conseguir ter bons resultados, né? As atletas terem condição de se dedicar ao esporte, a treinar, a jogar bem, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um clube que disputa o Campeonato Brasileiro. Esse clube não remunera os atletas para jogar, né? Ele dá condições aos atletas disputarem os jogos, dá algum apoio mínimo, mas ele não remunera nenhum atleta para jogar, mesmo tendo auxílio institucional e tendo patrocínio da Unimed, que é um convênio novo que o clube conseguiu, né? Então, assim, é muito complicado você falar da estrutura do futebol, das outras modalidades no Brasil, né? Para além de alguns casos, assim, o futebol, alguns casos particulares como futebol, um pouco vôlei, né? Em alguma medida o basquete masculino um pouquinho, né, menos, mas o resto dependia muito mesmo de auxílio, dependia muito das políticas públicas, né? E sem políticas públicas, né, fica difícil esses esportes de fato se desenvolverem, né? É um pouco isso que a gente vê. E aí, no caso das mulheres, isso é mais grave, né? Porque de fato as oportunidades de prática acabam sendo mais escassas, né? A gente tem, os clubes, eles são menos interessados em criar esse espaço para as mulheres, né? Então seria muito importante políticas públicas que ajudassem a induzir a criação desses espaços, né? Que tivessem no espectro do olhar a importância de construir um cenário mais equânime para o esporte, né? Então, assim, a gente vai investir mais no feminino porque o feminino precisa mais, né? Porque não tem uma estrutura consolidada há muitas décadas, né? A gente, na verdade, o que a gente tem é o contrário, né? A gente lida com o legado de 4 décadas de proibição de algumas modalidades femininas no país, né? E aí, nesse sentido, né, eu também queria aproveitar esse momento para agradecer o espaço que vocês deram para uma pesquisadora mulher, né, estar falando disso, né? Porque aí também acho que é um momento em que a gente mostra que as mulheres estão no mundo do esporte, elas estão pesquisando, elas estão atuando como gestoras, treinadoras, atletas, né? E aí a gente começa também a construir um cenário mais democrático do esporte no Brasil, né? Tentando desconstruir um pouco esse legado de discriminação, né? E de sexismo que a gente tem no esporte brasileiro, né? Aliás, diga-se de passagem, apenas uma observação, Pedro, complementando o que disse Mariana, a orientadora dela, professora Heloísa Reis, lá da Unicamp, é das mais gabaritadas, competentes e importantes pesquisadoras nessa área de torcidas do
mundo, não apenas do Brasil. Tá certo, obrigado. Só queria dizer, na verdade, Mariana, que nossa função aqui na TVPT é tentar criar espaço e levar informação que não costuma ter espaço por aí. Enfim, Juca, Alex, vocês querem complementar sobre a situação dos demais esportes no país nesse momento de pandemia? Ô, Pedro, eu só quero complementar para dizer o seguinte, que é a maneira como, né, e eu acho que quem estiver nos vendo, e acho que é uma discussão importante para um partido do tamanho da grandeza do PT, levar em conta, até porque já esteve 13 anos no comando do país e, embora com boa vontade, não foi capaz de implantar. Nós precisamos pensar o esporte, Pedro, antes de mais nada, como fator de saúde pública. Antes de mais nada. Num país com as carências do Brasil, não faz nem sentido a gente pensar esporte como fábrica de campeões. A gente tem que pensar o esporte como fator de saúde pública, porque a cada dólar que você investe em democratização, o acesso da prática esportiva, você poupa 3 na saúde pública. Na verdade, o Ministério do Esporte, que este genocida fechou. O Ministério do Esporte é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde no Brasil é o Ministério da Doença, né? É o ministério que tem que correr atrás de mais médicos, que tem que correr atrás de hospital. Como disse a Mariana na primeira intervenção dela, ai, se não fosse o SUS. Ai, se não fosse o SUS, o que nós estaríamos vivendo, apesar de todos os crimes que foram cometidos contra o SUS desde o governo Temer, inclusive pelo ex-ministro Mandetta, que saiu meio bonitão do pedaço, mas não venha para cima de mim, que a mim não engana. Expulsou os médicos cubanos e estava desorganizando completamente o SUS. Depois apareceu de colete do SUS e tal, porque viu aonde que lhe apertava. Mas, enfim, retomando. Então, nós temos que pensar o esporte assim. No momento que nós democratizarmos o acesso à prática esportiva no Brasil, a todas as faixas etárias, a todas as condições humanas, aos portadores de deficiência, da quantidade de brasileiros sairá a qualidade. E a qualidade vai ser explorada pela iniciativa privada, quem quer que seja. A obrigação do Estado é prover esporte para a população. Isso está na Constituição brasileira. Isso é que tem que estar na nossa cabeça. Nós temos que formular uma política esportiva, nós temos que saber o que nós queremos ser quando crescermos em matéria de esporte. É isso. Muitíssimo obrigado pelo convite, muitíssimo obrigado pelo debate. Foi muito bom aprender com a Mariana e com o Minduim. Obrigado. Só queria fazer um complemento com relação ao Ministério da Saúde. Ontem a gente fez aqui uma entrevista com especialistas, com economistas, especialistas em saúde, e eles estavam dizendo que o SUS gasta R$3 e alguns centavos per capita e atende aí 100% da população brasileira. Enfim. Alex Minduim, sobre os esportes amadores, futebol feminino. Veja, se o futebol está passando esse tipo de situação devido a essa questão da pandemia, por falta, né, de descaso, né, sobretudo desse governo que literalmente, né, acabou com o Ministério dos Esportes, né, literalmente com a política dos esportes, né, e que trata a população brasileira, sobretudo no que diz respeito à questão assistencial, esses R$600 aí no caso, né, que uma parcela da população brasileira, a duras penas, está conseguindo, né, depois de longas filas quilométricas na frente das agências lotéricas ou da Caixa Econômica, retirar. Na área de esporte, né, não se pensa o essencial, assim como também não se pensa o essencial para a população brasileira. Esse governo que está posto, aliás, a maioria dos governos, dos estados, tem pensado na questão da quarentena, nas medidas protocolares, mas quando eu digo não pensa no essencial, é não pensar justamente no quê? Na suspensão de uma conta de luz, na suspensão de uma conta de água, na isenção de impostos, né, na compra de um gás, né, na possibilidade de uma renda básica de cidadania, sobretudo para a população ativa, na possibilidade de uma renda básica para esse esportista, né,
que está aí nos clubes ou nos clubes poliesportivos, né? Infelizmente, boa parte dos clubes poliesportivos tiveram que dispensar a toque de caixa os seus atletas, né? E que serão, obviamente, prejudicados no seu processo de formação. Nós estamos defendendo há muito tempo que os clubes têm a sua responsabilidade de contrapartida, né? Sobretudo oferecendo para esses atletas amadores, né, curso que possibilite a formação desse camarada, não só do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista da sua formação escolar, tá certo? Ou seja, nós defendemos com o Tanatorg que boa parte desses clubes também se transformem em colégios, né, para servir as comunidades locais e para servir a sua categoria de base. Para que, se caso esse atleta não vingar, né, no futebol profissional, e que, infelizmente, é a minoria da minoria, ele possa ser, pelo menos, um profissional na área do esporte. Agora, para concluir, se esse governo, ou se muito desses governos, né, não pensa o essencial para gerar uma renda para que esse atleta se sobressaia na quarentena, você imagina o que será dessa geração o próximo semestre, dessa geração esportiva o próximo semestre. Porque nós temos lutadores de MMA fechando literalmente as suas academias, perdendo literalmente a tua carreira. Nós temos atletas paralímpicos, né, perdendo patrocínio e perdendo a oportunidade, inclusive, de se preparar, né, para as próximas competições. E nós temos os jogadores de futebol, que, em sua totalidade, estão aí, quase que na mendicância, né, para sobreviver e pagar os teus custos. Como eu bem disse no início da nossa conversa, é uma parcela, né, minoritária dos jogadores de futebol que ganha cifras astronômicas. E isso precisa ser repensado. E o momento é esse, porque a pandemia ela veio justamente para deixar explícito, literalmente explícito, a estrutura futebolística que está posta aí e que precisa ser repensada, né? Precisa ser repactuada, né, para que a gente, no futuro muito próximo, possa fazer, não só do futebol, mas do esporte de uma forma geral, instrumento de inclusão, instrumento de geração de economia e, acima de tudo, né, instrumento de lazer, entretenimento para a população como um todo, para a população brasileira. Tá certo. Bom, vocês meio que já fizeram os agradecimentos, mas eu vou fazer uma última rodada de considerações finais, tá certo? E aí depois eu encerro. Mariana, por favor, suas considerações finais. Acho que é agradecer mesmo a oportunidade de estar conversando. Esse tema é super importante, né? Acho que é importante esse assunto no final também, de quando a gente discute os impactos da Covid-19 sobre o esporte. É importante não falar só sobre o futebol, né? E falar sobre esses esportes que são tratados de forma subalterna na estrutura brasileira. Né? Agradecer a oportunidade de estar falando, saudar a importância de ter mulheres nesse espaço e agradecer a indicação da minha professora Heloísa Reis, que me indicou para estar aqui nesse momento. Obrigado. Alex Mindlin, suas considerações finais, por favor. Obrigado pela oportunidade, Pedro. Grande satisfação, Mariana, acompanho o seu trabalho de longa data. Enorme satisfação também, Juca, acompanho o seu trabalho de longa data. Vários amigos aqui pedindo o seu abraço, né? E dizer para todos vocês sobre esse fenômeno que está ocorrendo nesse último mês. Por que esses torcedores estão indo às ruas? Por que essas torcedoras estão indo às ruas? Né? E muitas das vezes eu sou questionado, né, e me questiono no sentido, olha, isso é uma irresponsabilidade. No meio de uma pandemia, vocês estarem saindo às ruas, se arriscando, e por aí vai. Eu quero dizer que o risco que a gente está passando, sobretudo nas grandes periferias do nosso país, já está posto. Nós já estamos nas ruas faz de tempo. Para o povo da periferia não existiu quarentena, não teve quarentena, não teve condições para tal, né? Do povo da periferia, o que sobrou é o vírus. O que sobrou, na verdade, é as más condições, inclusive, para enfrentar essa pandemia. Ninguém sai de casa à toa. Ninguém está saindo de casa porque quer. Está saindo justamente por falta de um olhar sensível dos nossos governantes. Porque, como eu bem disse,
se discutiu tudo, seja no âmbito municipal, aqui na cidade de São Paulo, seja no âmbito estadual, e no âmbito federal não se discutiu absolutamente nada, né? Mas não se discutiu o essencial para que esse trabalhador, para que essa trabalhadora, para que esse torcedor e essa torcedora permanecesse em casa, né, em segurança, atravessando essa quarentena. Agora, se esses torcedores estão indo às ruas, né, independente de partidos políticos, né, independente dos nossos políticos, algum recado eles estão dando. E, nesse sentido, os nossos políticos precisam ter a sensibilidade de ouvir a voz das ruas, porque estarão agora, novamente, dia 14 e dia 21 em Brasília, inclusive entregando uma carta, se caso forem recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, solicitando, inclusive, o afastamento desse presidente que está aí, desse verdadeiro déspota que está aí, né? Ou seja, uma ação promovida há mais de um mês por torcedor organizado e por torcedor organizado, por torcedor comum, por torcedora comum, e que os políticos precisam estar atentos. Talvez nós estejamos numa transição, inclusive, cara, de uma grande mudança do ponto de vista de entendimento do que a massa espera dos nossos políticos, né? Talvez esse modelo que foi posto na década de 70, 80, 90 e anos 2000, que culminaram, inclusive, com a eleição de governos progressistas como Lula e Dilma, esteja fadado. Talvez, e aí para concluir, em cima dos caminhões de som, em cima dos caminhões que fazem aquelas grandes manifestações, seja, na verdade, o lugar dos movimentos sociais, seja, na verdade, o lugar dos torcedores e das torcedoras, né? E o lugar dos políticos talvez seja o oposto, seja na plateia, para ouvir as reivindicações desses movimentos sociais e defender nos nossos parlamentos. Talvez a lógica e o momento, né, seja essa. Talvez a lógica, né, de inversão seja essa, e talvez o recado que as torcidas estão dando, junto com os movimentos sociais organizados, né, é um recado de que nos ouçam, né, nos ouçam, porque a demanda que se tem é o que está posta. E talvez nossos políticos tenham perdido essa sensibilidade ao longo desses anos. Meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, você. Alex Juca Kfouri, por favor. O meu encerramento, Pedro, vai ser um desafio ao Minduim, tá? Na qualidade de presidente da Anatorg que ele é. Minduim, vamos aproveitar este momento em que alas importantes de torcedores organizados pelo Brasil afora dão o seu recado político, antifascista, democrático, para mostrar para as autoridades brasileiras que essa coisa de torcida única não faz sentido e que as torcidas organizadas são capazes de se entender, como estão se entendendo no asfalto, nas manifestações pela democracia, são capazes de se entender também nas arquibancadas, embora arquibancadas cada vez mais elitizadas, cada vez mais excludentes. Faço esse desafio para você, como presidente da Anatorg, de fazer com que a paz passe a imperar e que os torcedores organizados se olhem como adversários, no máximo, jamais como inimigos. Muito obrigado. Desafio aceito. Desafio aceito. Ótimo. Bom, eu agradeço muito ao Alex Minduim, a Mariana Martins, ao Juca Kfouri por terem aceitado o convite, por terem participado. Só gostaria de lembrar que hoje, às 7 horas da noite, a gente tem um novo programa, no nosso horário fixo. A gente vai debater as mobilizações de rua, e quem vai participar desse debate é o Danilo Pássaro, que é do coletivo Somos Democracia, da torcida do Corinthians, a deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco, e o Raimundo Bonfim, que é da Central de Movimentos Populares, a CMP. Então é isso, gente. Muito obrigado e até lá. Obrigado.